Bom, eu vou agora para o Catar, eu vou conversar com o Mauro César Pereira, com o nosso Giovanni Chacon, a dupla, ó. Tá aqui, ó. Giovanni Chacon, Mauro César, eles que vão acompanhar França e Marrocos, mas a gente ainda tá falando aqui da Argentina, dessa classificação para a final, do Brasil que não conseguiu passar por essa Croácia e ontem Argentina 3, Croácia 0. E aí, Chacon, Mauro César, bem-vindos ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Um abraço, Pedrão. Um abraço para todo mundo ligado aqui no Bate Pronto. Pois é, a história poderia ser diferente. A classificada para a final poderia ser a seleção brasileira, quem sabe, né? Mas aí ficar no se não entra em campo, né? Não entra em jogo, ficar na especulação, que a gente pode fazer é pegar o videogame e fazer a nossa simulação, fazer a nossa história acontecer, já que o pessoal não fez em campo. Mas falar da Argentina parece que é fácil, né, Mauro César? Porque o que apresentou ontem é um jogaço, né? Principalmente não só de Lionel Messi, mas um coletivo em total da Argentina, merecidamente na final da Copa. Sem dúvida, boa tarde a todos. A Argentina se preparou mais adequadamente para enfrentar o adversário, teve uma estratégia bem clara e, claro, teve um pouco de sorte no gol do Álvares, o segundo gol da Argentina, mas acho que foi um time que se preparou melhor, como tem sido durante a Copa do Mundo, né? O técnico Scaloni tem mudado a equipe a cada rodada, a cada partida, de acordo com o adversário, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o desempenho dos jogadores, tanto que você vê, na lateral direita já jogou Bolívar, jogou Montiel, o Lautaro começou a titular, o Álvares ganhou a posição, o Enzo Fernandes ganhou a posição, então você vê jogadores entrando e saindo do time de acordo com o desempenho e também em função do adversário e das necessidades da Argentina. E claro, tem o Messi, que é o ponto de desequilíbrio, mas tem um trabalho bem feito desse técnico jovem, que para mim é surpreendente o que ele tem feito, não de agora, mas de um ano e pouco para cá, já na Copa América, que ele perdeu para o Brasil no Mineirão, e a Argentina reclamou muito da arbitragem, o time já mostrou progressos ali, depois ganhou a Copa América no Brasil, derrotando o Maracanã, a seleção brasileira, e aqui, depois do começo péssimo naquela derrota para a Arábia Saudita, ele teve muita coragem, porque ele mudou o time todas as vezes, e sempre deu certo. Mudou meio time contra o México, venceu, fez mais mudanças contra a Polônia, venceu, adequou o time depois para enfrentar a Austrália, venceu, e durante o jogo já mudou para 3 zagueiros, já mirando o jogo contra a Holanda, quando ele jogou com uma linha de 3, linha de 5 quando estava sem a bola, conseguiu brecar as jogadas mais perigosas da Holanda, lado direito, lado do Dumfries, lateral direito, o ala direito, conseguiu avançar, e ontem, assim, claramente a Argentina tinha uma proposta de jogo muito clara, específica, sob encomenda para a Croácia. O Brasil não tinha. O Brasil enfrentou todos os adversários com o mesmo sistema, os mesmos jogadores praticamente, exceto por lesões, e o técnico Tite não foi capaz de mudar de um jogo para outro, nem durante o jogo. Então, acho que tem muito aí de falhas que foram cometidas nessa eliminação do Brasil e virtudes da Argentina. Agora, eu vi hoje, de ontem para hoje, muita gente atribuindo a detalhes, a sorte. Gente, o futebol é feito disso, né? De pequenos detalhes também. Mas não foi só isso. Existe, acho que, algo muito mais concreto, na minha opinião, que foi um time ontem bem preparado para enfrentar a Croácia, e o Brasil parecia que nem sabia o que a Croácia ia fazer, o que era óbvio, como a Croácia ia jogar. Isso aí não preciso ser nenhum sabichão para ter uma ideia de como seria o comportamento do time croata. E claro, né, a Croácia não fez um jogo contra o Brasil, como ontem também não faria, para ter volume e várias situações criadas. Um jogo para ser levado em banho-maria e tentar encontrar o seu gol. Encontrou contra o Brasil. Ontem não. Ontem não teve praticamente nenhuma chance, porque a Argentina, quando conseguiu encaixar o seu contra-ataque, ela praticamente resolveu o jogo no primeiro tempo. Acho que foi uma vitória justa de uma seleção que vem crescendo ao longo da Copa do Mundo e também contando com o apoio de uma torcida imensa e que está do lado do time o tempo todo. E até a gente no estádio, viu, Pedro? Eu e o Mauro, um do lado do outro, a gente estava meio conversando. Dava para ver, né, Mauro? A Argentina postada até defensivamente, esperando alguma ação da Croácia para poder contra-atacar. E até a gente falou, o Brasil tinha como fazer isso porque tinha peças para sair em contra-ataque em velocidade e não o fez, né? Talvez seja um dos pontos que se faz a crítica em cima do Tite, do porquê não pode ter sido feito algo como isso para um jogo em que foi a mesma coisa. A Croácia, que jogou contra o Brasil, não mudou muita coisa em relação ao jogo contra a Argentina. Ou seja, que a Argentina matou o jogo, o Brasil também poderia ter feito. Tanto que a Croácia repetiu a mesma escalação para começar o jogo de ontem, igualzinho ao jogo do Brasil, quando eles tiveram, assim, mudança, né? Outra coisa que eu vejo, mas se o Brasil jogar assim, as pessoas vão criticar. Gente, que vão criticar ou não vão criticar, o técnico tem que pensar nisso. Acho que a função de um técnico é saber aproveitar os jogadores que tem, as características desses jogadores, e tentar explorar as fraquezas do adversário, mudando a forma de jogar de acordo com o jogo. Não tem problema nenhum o Brasil jogar de forma reativa,
se o jogo pede isso. E jogar com imposição, posse de bola dentro do campo do adversário, se também for necessário. Até o Manchester City do Guardiola já jogou fechado para defender resultado. Contra o Liverpool, contra o Atlético de Madrid na temporada passada, sustentando ali o resultado, todo mundo marcando atrás da linha da bola. Porque era o momento do jogo que era necessário. Então, com a Croácia, se a estratégia do Brasil mais adequada fosse trazer a Croácia para o seu campo, montar uma barreira como a Argentina montou, você vai ficar com a bola, mas você não vai entrar aqui. Da minha linha média para trás, você vai ter dificuldade. Foi mais ou menos o recado que a Argentina mandou. Mas cuidado, que se eu tomar a bola, eu vou lá dentro do teu gol. O Brasil tinha jogadores, claro que tinha. O Brasil tem jogadores velozes. O Brasil tentou jogar dentro do campo da Croácia, o meio campo meio vazio, digamos assim, porque poucos jogadores ocupando o setor, a Croácia dominou ali e levou o jogo do jeito dela. E o que me impressionou foi a dificuldade para entender isso e mudar o Brasil. Ao contrário do que aconteceu ontem. Até no primeiro tempo a gente conversava, né? A tendência é a Argentina vencendo, ele colocar um centroavante, ele colocou o Petkovic, ele vai colocar o Lisandro Martins. Já conversamos sobre isso. Colocou o Lisandro Martins, claro, ele se protegeu e ainda fez mais um gol. Ou seja, ainda conseguiu marcar mais um gol. Então, acho que, enquanto o Lionel Scaloni, embora seja um jovem técnico, mostra coragem para mudar e repertório, o Tite assistiu, ele viu. Ele apenas contemplou o que estava acontecendo e esperou o Neymar resolver. O Neymar quase resolveu, mas não foi o bastante. E ainda falando sobre essa questão do que o Tite se baseia, pelo que você estava falando, dá para pensar então que o Tite se baseia muito na opinião pública para fazer as suas escalações e mexidas no time, se vai ou não. Não necessariamente opinião pública, porque se fosse assim, talvez já tivesse sacado o Rafinha. Algumas coisas ele tem bem na cabeça dele, que é o meu jeito e não mudo. Mas a opinião pública é do tipo, vai falar que tá jogando mal, é o Brasil, não tá jogando bonito e tudo mais. Talvez isso também possa ser um fator que tenha atrapalhado o Brasil nessa campanha, Mauro. Eu não sei se o Tite pensa isso. Eu sei que defensores incondicionais do Tite estão usando essas muletas para tentar justificar o que não tem que justificar. Não tem que dar explicação. O Brasil jogou mal, o Brasil não jogou o que poderia jogar, fez uma Copa do Mundo muito abaixo do que deveria, do que poderia. O trabalho do Tite deixou a desejar, ele teve todas as oportunidades, 2 ciclos de Copa, não deu certo. Acontece. Paciência, vai mudar, vai seguir outro técnico, a vida vai continuar. Não morreu ninguém, perder a Copa do Mundo é muito mais comum do que ganhar, né? Vamos seguir em frente, e a seleção brasileira vai continuar existindo, não é o fim do mundo. Agora, existe uma situação para mim muito clara, essa é apenas a minha opinião. A seleção brasileira com o Tite não correspondeu às expectativas, na qualidade do jogo, nem no resultado. Isso é resultadismo. Resultadismo seria se nós ficássemos falando só do placar final. Eu estou falando também da qualidade do jogo. Tirando o segundo tempo contra a Sérvia, o Brasil não fez grandes jogos. Teve bons momentos até, um ou outro jogo, mas bom mesmo foi o segundo tempo na estreia. Já a Inglaterra, por exemplo, fazer um contraponto, ela foi eliminada jogando aqui nesse estádio, melhor do que a França, perdeu com o seu principal jogador desperdiçando um pênalti. E anulando o Mbappé. Conseguiu marcar bem o Mbappé, não jogou acovardada, jogou dentro da França, criou situações e perdeu. Tem como você falar que a Inglaterra foi mal na Copa? Não, a Inglaterra fez uma boa Copa. A Inglaterra foi fatalidade, na minha opinião. Detalhes do futebol. O Brasil acho que faltou consistência, diversidade de jogo, encontrar soluções, saber usar o elenco. Uma série de pontos que acho que ficaram faltando. O Tite é um mau técnico? Ele é um bom técnico. Mas para a Copa do Mundo, em seleção brasileira, que a ambição é lá no alto, ele não se provou, ele não se mostrou capaz. Ele e a sua comissão técnica. Mas amanhã ele pode voltar para um clube e fazer um belo trabalho. Ele pode trabalhar em outra seleção amanhã e dentro de um patamar outro, talvez ele faça uma campanha compatível com o que essa seleção espera. Agora, a seleção brasileira, isso não tem como fugir dessa realidade. O Brasil em seleções é time grande. Entra na Copa do Mundo para ganhar. Sempre. No dia que o Brasil entrar na Copa do Mundo e não for para ganhar, tem alguma coisa errada. Brasil, Argentina, Itália quando vem, França de tempos para cá, Alemanha, Espanha de tempo para cá, é para ganhar ou no mínimo fazer uma campanha convincente. Quando isso não acontece, alguma coisa ficou faltando. Eu acho que é o caso específico. O Brasil não conseguiu, e aí falar o resultado. O futebol, gente, também é busca do resultado. Você busca o resultado, um bom trabalho que leve a um resultado. E a prova final para a seleção brasileira é a cada 4 anos a Copa do Mundo. Porque o resto é tudo muito pouco importante perto da Copa do Mundo. Copa América, outros torneios, amistosos, primeiro lugar nas eliminatórias, tudo isso desaparece no ar se você não for bem na Copa do Mundo. E o Brasil, ele não ganhou a Copa, foi eliminado e também não apresentou o futebol que as pessoas esperavam dentro daquilo que os jogadores acho que podem apresentar, porque os jogadores são bons. O técnico não é ruim.
mas acho que não foi bom o bastante para esse nível de disputa. Pelo menos a minha leitura disso tudo. Acaba sendo o conjunto da tragédia aí da seleção brasileira nos últimos anos, então, na última Copa, lá na Rússia e agora aqui no Catar. Diferente do Brasil, a França está aqui jogando, né? Vai ter um adversário mais frágil em teoria, mas para quem também já eliminou Espanha, já eliminou Portugal, fica difícil falar que já está fora da disputa de uma final, por exemplo, a seleção marroquina. Estaremos por aqui, Pedro Marques. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.